Muita gente fala de zona de conforto, né? Como sabe, preciso sair da zona de conforto, preciso sair da zona de conforto. Mas essa expressão, ela é um clichê tão grande que ela se tornou, de algum modo, a própria zona de conforto. Do que a gente precisa falar? Sobre o que acontece quando a gente sai dessa zona, que tem outro nome. Não é uma zona de conforto, é uma zona de inércia. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Esse Prelo é especial, é muito legal, eu curti muito prepará-lo, ou seja, fazer o roteiro dele. Me levou para muitas regiões, me fez pensar em muitas coisas, e eu acho que muitas das coisas que a gente faz profissionalmente mesmo tem a ver com estruturar o pensamento, tem a ver com colocar as coisas nos seus devidos lugares, tem a ver com poder se escutar e poder trocar, conversar, dialogar sobre as coisas que pra gente é mais importante, não é? Tem um outro aspecto desse papo sobre zona de conforto. Bom, em primeiro lugar, você pode falar, eu não gosto desse papo, zona de conforto, é um clichê muito grande, não sei o quê. Assim como tem um discurso supostamente muito elaborado que na verdade está oferecendo algo muito rasteiro, eu queria te propor o contrário, que a gente possa participar, ou seja, adentrar algo que seja mais elementar, né? Mais moeda corrente, no boca a boca, no ouvido a ouvido das pessoas, para aí partir, vamos dizer, para escalas mais altas ou para escalas mais baixas. É assim que a gente exercita a nossa voz, é assim que a gente exercita a nossa cognição. E voltando a falar sobre essa expressão, né? Existe algo que é um pouco da ordem. Eu tive com um amigo, é da ordem da exposição, é da ordem do se mostrar vulnerável. E muitas vezes a gente precisa, para poder dialogar, se mostrar vulnerável, né? Eu tive com um amigo recentemente, troquei uma conversa, um papo muito bacana com ele, e ele chegou para mim e falou, olha, Thiago, eu vou terminar com a minha companheira, vou terminar a minha relação. E eu, pô, por que? Vocês se dão super bem, ela é tão legal, ela te ama, você ama ela, né? O que acontece? Aí ele falou, é porque ela tá se afastando demais, né? E esse meu amigo, ele estava disposto a abdicar de uma relação que para ele era essencial, com medo de se mostrar vulnerável, com medo de dizer, olha, eu tô te sentindo distante e eu acho que eu quero você mais perto de mim, né? E escutar, escutar. Às vezes é simples assim, mas não é nada simples, né? Mas de como é difícil muitas vezes a gente se mostrar vulnerável, como a gente se reveste de discursos e de certezas e de conclusões e de coisas muito acertadas e certas que estão no lugar de uma grande incerteza, que estão no lugar de uma grande insegurança, né? E essas certezas acabam sendo maneirismos, acabam sendo versões um pouco limitadas de nós mesmos, né? Porque são binárias muitas vezes, são saídas rápidas e são saídas fáceis, e eu acho que para muita coisa nessa vida, eu acho que a gente precisa encontrar o caminho fácil da dificuldade. Nossa, Thiago, o que é isso? Não é porque é difícil que você precisa fazer o caminho mais longo, certo? Já é difícil, então muitas vezes tem que facilitar isso para você, né? Agora, também dizer que é fácil e oferecer fórmulas para os outros e para si mesmos talvez não seja a coisa mais seja a mais íntegra que você pode fazer consigo mesma, consigo mesmo. Bom, a gente está falando aqui de zona de conforto, né? O que eu não chamo zona de conforto de zona de conforto, né? Na verdade, eu não costumo designar muito esse termo. Eu acho que é alguma coisa que cansou, e tudo que cansa acaba perdendo o seu poder, né? A palavra abusada perde o seu poder. Isso está na literatura, está na escrita, e a gente tem que ficar atento a isso. O que eu chamo é de zona de inércia, porque a zona de conforto, ou em outras palavras, a zona de inércia não é nada confortável. Muitas vezes é um lugar muito, muito desconfortável, mas onde você permanece, persiste, porque é uma zona conhecida, né? Porque é familiar, né? Porque oferece
os atritos conhecidos, né? Ou seja, a zona da inércia é uma zona de continuidade. É o Ouroboros, sabe? Aquela cobra que devora a si mesma. Pois é. E em contraponto a isso, a gente tem o quê? A gente tem a realização de desejo, né? Muita gente fala, realização de desejo, vai atrás dos seus sonhos, o mundo vai conspirar a seu favor quando você for atrás dos seus sonhos. Bom, tá, ok, é possível que o mundo conspire de alguma forma a seu favor, porque todas as tuas atenções também estão voltadas para a realização do desejo. Então você está conversando dentro de uma língua, dentro de um idioma que é específico da realização de desejo. Agora, realização de desejo é uma montanha russa. A realização do desejo é uma montanha russa. Não tem nada de fácil. E o nosso tema de hoje, na verdade, não é a zona de conforto, mas o que acontece quando você sai da zona de conforto? Quais são os ritmos e as arritmias que você vai precisar enfrentar? Como reconhecer isso e como reconhecer que isso faz parte do processo, né? E é importante reconhecer que isso faz parte do processo, porque senão a gente desiste, senão a gente interpreta a realidade como não era bem assim, não era isso que eu queria, nananã. E aí o que a gente faz? A gente recua, né? E aí o recuar da realização do desejo não realiza o desejo, porque o desejo vai reaparecer sob outras formas, disfarçado de outras... sob outros disfarces, enfim, né? Bom, um contexto, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, quem participa dos meus cursos, sabe, de alguma forma, eu não sou muito... Eu sou muito íntimo, mas sou pouco pessoal nesse sentido. Eu falo um pouco de mim, mas apenas para contextualizar coisas que eu acho que são interessantes para um público que sofre e comete processos criativos. Bom, para contextualizar, eu estou em trânsito, né? Eu saí do Brasil e eu migrei, ou seja, eu sou um migrante. Eu sou um migrante em migração, ou seja, de alguma forma, eu não sou um migrante que foi lá para um outro lugar e me ambientei. Não, eu fui me ambientar, isso surgiram muitas perguntas, muitas questões, isso produziu uma série de inseguranças, né? De alguma forma eu me enquadro dentro da categoria de nômade digital, né? Um escritor que trabalha nas redes sociais é um nômade digital, né? Um empreendedor online é um nômade digital, mas eu me sinto muito mais um nômade visceral, porque um nômade digital é um pouco, vamos dizer, é aquele sujeito que preserva algo para poder migrar. E é a mesma coisa que eu fiz, eu preservei algo para poder migrar, ou seja, eu não deixo de ser eu mesmo, o meu trabalho segue sendo o mesmo, as coisas que eu gosto de fazer são essas, e isso eu não vou mudar, né? O que eu quero mudar é de cenário, é de ambiente, é de contexto local. O contexto global é o nosso, a gente está vivendo isso hoje, você sabe do que eu estou falando, né? E quando a gente migra, a migração é uma realização de desejo e é uma realização muitas vezes de uma necessidade. Os refugiados, eles não estão realizando o desejo, pelo contrário, eles estão, vamos dizer, contradizendo o desejo deles. Eles não estão migrando por livre e espontânea vontade e isso faz toda a diferença, né? Quando algo é cometido, né? Quando algo acontece com você contra a sua vontade, é uma sorte de estupro, né? O mundo, de alguma forma, está exercendo sobre você uma certa violência, né? Principalmente quando é algo tão radical quanto, né, na semana anterior você estava pensando na cor da sua cortina, você acabou de se casar e está construindo uma casa e está grávida, não sei o quê, e na semana seguinte não existe casa, não existe cidade, não existe água encanada, não existe comida e a tua realidade é outra e o teu dinheiro já não vale mais nada e você tá numa multidão, ou seja, é outro mundo, certo? Eu tô falando aqui de uma migração desejante, né? E é muito importante que se diga isso, né? Para persistir quando você realiza um desejo, né? E é disso que se trata aqui, quando a gente escreve, a gente realiza um desejo, né? Quando a gente persiste no nosso caminho de se tornar um escritor, a gente está realizando o desejo, né? Para persistir, você vai precisar realizar uma espécie de luto da fantasia. O que é? Você vai ter que, de alguma forma, se despedir da fantasia que você construiu daquele desejo realizado. Porque realizar o desejo não é igual à fantasia da realização do desejo.
Em geral, a nossa ideia de felicidade, que seria a nossa fantasia de felicidade, é o principal obstáculo no caminho dessa felicidade, né? O caminho da felicidade, se é que a gente pode usar esse termo de alguma maneira, como uma negociação, né, com a realidade das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas necessidades, das vontades, desejos e necessidades das pessoas que a gente ama, né, da sociedade onde a gente se inclui, né? Qual que é a negociação possível, qual que é o arranjo possível, né? É isso que eu estou chamando de felicidade. E nesse meio tempo, né, eu acho que a nossa ideia de felicidade acaba sendo, essa fantasia muitas vezes acaba sendo o principal obstáculo. É a primeira coisa que precisa cair, né? Isso na migração também acontece, né? Nesse meio tempo a gente tem que conseguir estar presente e não se descuidar desses propósitos e valores que, vamos dizer, são um horizonte. O presente é aquilo que está na nossa mão. O horizonte vamos dizer, é uma realidade que não chegou, mas que você almeja de alguma maneira, né? E essa realidade são propósitos e valores. Estou falando de princípios aqui também. Estou falando de metas, necessariamente, tá? Enfim, você entrou nesse negócio, né? Mas você também precisa viver o momento. Só que quando você quer viver o momento sem propósitos e valores, a pessoa que fala, hoje eu não vou fazer nada, acaba passando 2 horas no Instagram, né? Ou seja, quando você vai ver, você viver um momento, se traduz numa ideia da confiscação do tempo, né? Do confisco do tempo pelo outro, né? Por esses dispositivos, por esses aplicativos e, às vezes, por alguém que quer te alugar de alguma forma, porque precisa disso e daquilo, e, enfim, tá pouco... não respeita tanto aquilo que, de fato, você precisa. Você acaba virando uma função para esse sujeito, para essa pessoa, né? O fato é que, assim, se você tem uma obsessão, por exemplo, para escrever, ou para migrar, ou para qualquer coisa, há 1 ano, ou seja, se você tá há 1 ano às voltas com uma vontade, assim, com uma coisa... você precisa fazer algo a respeito, certo? E se você tem isso há 25 anos, você não pode se dar ao luxo de querer entender isso que acontece, né? E eu confesso isso para vocês agora, não é exatamente uma confissão, porque acaba sendo também o meu objeto de estudos, acaba sendo uma perspectiva, um lugar a partir do qual eu também analiso o mundo e trabalho, né? Eu vou ensaiando a partir de 25 anos. Eu já morei em outros lugares, eu já vivi em outras partes, eu já tive temporadas em outros lugares também. E para mim a migração sempre teve a ver com tentar enxergar as coisas de fora, né? Com uma questão de fôlego e de perspectiva. Com enxergar de fora, com enxergar de dentro. Com procurar se perder, com a tentativa, vamos dizer, de reembaralhar as cartas e abolir o destino. É uma apropriação do que é próprio para mim, né? Ou seja, a minha mátria é a minha língua mãe, a minha pátria é a minha língua mãe, é a minha língua portuguesa, né? Eu não me retiro dela. Mas um mundo sem fronteiras, e eu acredito nisso, nesse projeto, só vai se dar se eu puder atravessar fronteiras, né? Eu acredito em, vamos dizer, diálogos, pontos, comunicação, né? Cultura, a preservação da singularidade cultural, mas isso não significa que se deva, vamos dizer, instituir fronteiras políticas, porque essas fronteiras políticas, o que elas fazem é criar obstáculos para as pessoas com menos disponibilidade, com menos recursos, né? Ou seja, ela cria obstáculos, ela cria constrangimentos, ela humilha pessoas que têm menos recursos, porque quem tem mais recursos viaja, cruza a fronteira, certo? Ou seja, abre uma empresa em outro lugar, compra o seu imóvel em outro lugar. Eu estou falando de fronteiras, e nisso eu estou falando de cidadania, de democracia, estou falando de um mundo que, de alguma forma, precisa ser enxergado na sua porosidade, na sua integração, né? Eu acho que é isso. Para mim, se tratava, e se trata ainda, de se desenvolver uma versão integral e de porosidade do mundo, né? De como a gente pode aprender com as recorrências, de como a gente pode fazer pontes entre pensamentos, entre línguas, né? Levar algo do que é meu para o lugar para onde eu vou e trazer, incorporar o que é do outro, né? E estabelecer essas pontes, né? Não é à toa que eu, antes de ser... ou seja, de que além de ser professor, né? Eu fui
tradutor. E antes de ser tradutor, eu fui psicanalista, né? Ou seja, isso é uma recorrência no meu percurso. Mas eu vou explicar o que é isso. Quando eu estava na Tailândia, por exemplo, em 2014, o país sofria o que o Brasil sofreria alguns anos mais tarde. Claro, guardadas as suas singularidades e tal. E em 2019, quando eu estava na China, eu lia sobre algo, sobre questões da Rússia que só foram, ou seja, aflorar, ou seja, só ganharam o noticiário com mais intensidade agora, na guerra da Ucrânia. Né? A gente está em 2022 nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ou seja, isso para mim é uma visão integral, né? Eu acho que nasceu do momento, talvez, em que eu fiz a minha primeira viagem internacional e depois eu estudei para diplomacia durante um ano, estudei relações internacionais, estudei direito internacional, direito constitucional, história, Hobsbawm, história do Brasil, história mundial, enfim, né? Dos últimos 200 anos principalmente. Bom, enfim, mudança, migração, estar no outro lugar não são as fotos bonitas de Instagram. E eu não estou falando aqui de viagem só. Eu estou falando aqui daquela ideia, daquela idealização que a gente faz da vida do outro, né? Da vida do outro que supostamente a gente acha que a gente deseja, né? Ou seja, a gente deseja, mas a gente constrói, ou seja, a gente ainda está falando dessa ideia de fantasia, né? Você não sabe o que te espera. Gente, assim, eu estou trazendo o exemplo da migração para a gente falar sobre criatividade e escrita, tá? Bom, você não sabe o que te espera, você planeja, as coisas levam tempos diferentes para acontecer do que você planejava. As coisas têm custos outros do que você imaginava. Você contava com um certo ritmo que você deixa de ter, né? Você sai dessa zona da inércia e é claro que você encontra fora dessa zona da inércia é o seu oposto. O que não é inércia? É atrito, né? O atrito está aí, né? Você vai ter que reconhecê-lo, você vai ter que viver com ele. Você vai ter que estar presente e aceitar uma certa forma de atrito, né? E fazer isso da melhor maneira, né? Existe aí uma opacidade do mundo, né? E a gente fica interpretando a partir daquilo que a gente não enxerga. E a gente tem que reconhecer os limites da nossa visão para evitar em tirar conclusões apressadas, né? E ao mesmo tempo reconhecer a indiferença desse mundo em relação aos nossos desejos, a nossa felicidade, né? A noção de nomadismo digital esconde um outro lado que é o desestruturante, né? O que você faz? O que você faz com a casa que você leva consigo, né? O que você faz com a casa que você deixa para trás, né? O que você faz com seus amigos que de alguma forma se sentem um pouco magoados com você, por você ter ido embora, né? E outros amigos ou pessoas conhecidas que de alguma forma te invejam e começam a lidar com uma versão que você olha e fala, não é isso que eu tô vivendo, cara. Tipo, é muito diferente. Sabe? E como que você constrói a sua casa nova num lugar que é novo, né? E por casa, eu tô chamando algo que é um encontro entre intimidade e comunidade, né? O pessoal e o social. O Roberto Bolanho, esse escritor, o escritor chileno Roberto Bolanho, ele dizia que migrar é ir se apequenando, né? É ir diminuindo de tamanho até alcançar a altura real do ser, né? Isso se dá em muitos sentidos, em muitas dimensões, né? Sua classe social é outra, seu círculo de amizades é outro, sua rede se torna outra. É um pouco como se diz em quase todas as religiões do mundo, né? Essa coisa da jornada do herói. É Jonas na barriga da baleia, é Cristo no deserto, é uma espécie de recuo até o umbigo do sonho. É uma maneira de sobreviver à própria extinção. E você não tem como não sair com respostas e também desprovido de respostas fáceis, né? Você encontrou muitas vezes alguma resposta, mas você ainda não encontrou as palavras para elas, né? Acho que a primeira resposta da lucidez dessa extinção é a vertigem, né? E, ao mesmo tempo, os riscos são reais, ou seja, a vida é essa, você não está fingindo, você não está brincando, né? Não é um play center, né? Ou seja, ok, vai dar tudo certo, mas você está sendo exigido em sua integridade, de corpo inteiro, né?
Tem um texto da Simone Weil, da filósofa Simone Weil, que eu estudei na faculdade, e eu nunca me esqueço de um trecho que o meu professor repetia e analisava. E para Simone Weil, o enraizamento é uma das necessidades humanas mais essenciais e uma das menos abordadas, uma das menos exploradas, né? O enraizamento, estar com os outros, né? Participar de uma memória coletiva. E quando você migra, você perde isso, né? Escrever é de alguma forma recuperar isso, mas também é perder. É como você consegue, por meio da escrita, descobrir a sua própria voz e muitas vezes nesse caminho você às vezes parece estar falando uma língua que não é a língua comum, não é a língua corrente dos seus pares, né? A Simone Weil dizia assim, que um ser humano tem raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Um ser humano tem raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado, olha só, e certos pressentimentos do futuro, né? Eu acho que a gente pode passar um episódio só discutindo esse texto. É isso que esse meu professor querido, José Moura Gonçalves Filho, professor de Psicologia Social, um dos meus grandes professores, assim, mestre, ao lado da Ecleia Bose, enfim, na Faculdade de Psicologia da USP, onde eu fiz a graduação e a pós, né? Enfim. Mas não é o nosso propósito aqui, né? O nosso propósito é discutir, vamos dizer, como lidar com essa imanência do ritmo e da arritmia. Eu estou num momento que eu estou falando de dentro da experiência. Eu não posso me dar o luxo nesse momento de dizer para você, olha, eu vivi tudo isso e tal. São essas lições que eu retiro. Ótimo, legal. Isso eu vou fazer provavelmente, mas não vai ser agora, porque eu não tenho condições de fazer agora. Porque eu estou no final da parte 2, sabe? Luke Skywalker tá lá, final da parte 2, não é? O Império Contra-Ataca, final da parte 2. Tá? Luke Skywalker tá lutando com o Darth Vader naquela ponte e tal. Aí o que acontece? O Luke Skywalker tem a mão decepada e o Darth Vader fala pra ele que é o pai dele, I am your father, e tudo parece dar errado, né? Ele grita, inclusive, se vocês acompanharem, se vocês forem ver a cena de novo, eu vi recentemente, ele grita mais por saber que o Darth Vader é o pai dele do que por perder a mão, né? Mas é isso, tudo parece dar errado, e você fala, gente, onde que foi que eu me meti? Olha, eu saí da minha zona de conforto, né? Você começa não, na verdade, o que eu quero é outra coisa mesmo, eu sou mais low profile, na verdade o que eu quero é isso, não vale a pena, né? Que é um momento em que as pessoas desistem, né? Ou, às vezes elas desistem, elas não desistem quando tá dando tudo certo, né? Elas desistem quando ela encontra obstáculos. E esse momento em que tudo aquilo que você leu até agora, tudo aquilo que você estudou até agora, todas aquelas frases de efeito que você tentou incorporar de alguma forma na sua vida, todos aqueles aprendizados, é para esse momento que você precisa colocar isso em prática. Ou seja, é esse o momento. Não é quando estava tudo fácil. Não é quando estava tudo tranquilo, entendeu? E eu sei do que eu tô falando, porque eu tô falando de dentro da experiência, procurando ter alguma perspectiva para poder retornar daqui de dentro para vocês quais são o que eu enxergo como os ritmos mais recorrentes de quando a gente sai da zona da inércia. Eu acho que eu consigo identificar, para tentar ter uma perspectiva, 4, né? Acho que 2 são ritmos, são ritmos, ou seja, eles têm um padrão, eles são um caminho, né? E 2 são descaminhos, não são ritmos, mas são uma forma de arritmia. Uma arritmia perturbada, ele é uma perturbação do caminho, né? E as duas formas de arritmia que eu reconheço não são iguais, elas são muito diferentes umas das outras, e as duas formas de ritmo que eu consigo reconhecer também não são iguais. Eles são muito produtivos, mas eles são produtivos de formas muito diferentes, né? Então o que acontece? O que acontece quando a gente sai
da nossa comodidade. O que acontece quando a gente sai de casa e leva a nossa casa? O que acontece quando a gente sai de uma área, vamos dizer, eu sou engenheiro, sou médico, sou professor, faço letras, não sei o quê. Você sai de uma região que, sei lá, você tá muito familiarizado com ela e vai para um outro terreno que você fala, cara, para mim tudo é novo aqui, né? Ou seja, eu tô reaprendendo a falar, né, nesse espaço, né? Primeiro ritmo, eu vou começar com um ritmo bom, na verdade um ritmo ideal e que muitas vezes acontece e que eu chamo de ritmo continente, né? Por falar em continentes e migrações, mas eu não estou falando só de continentes e migrações, como eu estou falando de continentes geográficos, né? Mas também estou falando de continentes simbólicos e psíquicos, né? Estou falando de continência e incontinência, né? A nossa pele é uma continência, a nossa capacidade de, vamos dizer, expulsar do nosso corpo, né, xixi e cocô é uma forma de continência, né? Quando a gente perde essa habilidade, a gente tem uma incontinência, né? Ou seja, a gente perde a nossa capacidade de segurar e de soltar. Essa é uma habilidade, né? Uma habilidade que a gente muitas vezes toma por dada, né? Existe um ritmo que é continente, né? E a gente só consegue produzir dentro de uma continência, né? O ritmo continente ele é caracterizado por uma situação em que a gente está relativamente concentrado, em que a gente está relativamente alerta, a gente está leve nos nossos propósitos, a gente desenvolve uma certa agilidade, né? A gente está, vamos dizer, mergulhado num estado que ao mesmo tempo é ideativo, mas também é divertido e é produtivo, mas ele é de uma produção ativa, né? Ou seja, tem um momento em que você está fazendo as coisas, você está recebendo do mundo, você está conseguindo processar, você está conseguindo fazer os seus recortes, né? E você está colocando isso em movimento, né? Você está dando um caminho, né? Você está construindo o seu caminho à medida em que você caminha, né? Isso é um estado ideal, né? Em contraponto a isso, existe uma arritmia que eu chamo de uma arritmia angustiada, que se dá, inclusive, quando você começa a desatar a sua realização de desejo, né? A arritmia angustiada, ela é arritmia porque é isso, ela não tem uma cadência, né? Ela é um desequilíbrio da cadência, né? É uma arritmia mais voltada para os estados antecipatórios, para os estados, o próprio nome diz, angustiados, né? Preocupados, ou seja, você está mais preocupado do que de fato ocupado, você está mais no futuro e no passado, né, do que de fato no presente. Você está mais compulsivo, mais preventivo, né? Você se sente um pouco sobrecarregado ou muito sobrecarregado, ou seja, são coisas demais para dar conta. Tem muita adrenalina em jogo, muitas vezes essa arritmia ela é prazerosa, depois ela fica desprazerosa, né? Então você dorme mal, você não consegue muito bem olhar o presente, estar presente. Isso te produz, vamos dizer, algumas más decisões, né? Você não consegue decidir muito bem. Você vai para cá ou para lá? Eu não sei, vou para cá. Não sei o que, parece tão legal. Não, tá, vou para cá. Thiago, como que eu faço para evitar? Você não pode evitar, no caminho da realização do desejo, a arritmia angustiada, né? A não ser que você seja o Dalai Lama. Eu digo, nem que você seja o Dalai Lama, né? Ou seja, não existe alguém que esteja imune à angústia, né? Porque a angústia é, vamos dizer, um estado constitutivo do ser, né? Tem um terceiro estado, e esse é muito rítmico, não é uma arritmia, que eu gosto muito dele, que ele se chama um ritmo silencioso. Ele não é um ritmo continente, ele é de alguma forma continente, mas eu caracterizo ele por silencioso porque é isso que o define, eu acho que de uma forma mais predominante. Então ele é um momento em que você está mais receptivo, ou seja, quando você está numa zona muito nova, inédita, mas você está bebendo dessa zona. Ou seja, você está aprendendo, você está processando, você sente que você está processando. Isso é prazeroso. E você contém um pouco aquele ímpeto produtivo, aquela necessidade de dar uma resposta, de fazer algo com isso. Não, você se permite devanear, você se permite absorver, né? Ou seja, você está suficientemente aberto
para deixar que as coisas te ensinem, né? Para receber as coisas. Né? Ou seja, é diferente de um estado concentrado, é diferente de um estado alerta, né? É diferente de um estado de uma produção ativa. Ela é uma produção passiva, mas é uma produção mais inconsciente que consciente, mas ainda assim é uma produção. E a gente tem que saber reconhecer que muitas vezes, eu tô quietinho, eu tô recebendo, é para eu estar nesse estado mesmo, né? É para eu estar aqui mesmo também, né? Não tenha pressa de sair, né? Agora, é muito importante que a gente consiga diferenciar esse ritmo silencioso de um quarto, que eu acho que talvez seja o mais perigoso, né? Que eu chamo de arritmia nihilista. A arritmia, vocês entendem do que se trata. O nihilismo tem a ver com cortar um fio, tem a ver com um desligamento, tem a ver com um esquecimento do propósito. É um momento em que você se sente esvaziado, confuso. É um momento em que você se sente cansado. Tudo parece exige mais de você do que você é capaz de dar. E é um momento em que você se sente muito isolado. É quase como se a sua história se apagasse. Aqueles atributos biográficos que te constituem, de repente, ficam alienados de você. E você é ninguém, né? Vou dar um exemplo. Eu, recentemente, passei por uma dificuldade, estava com uma dificuldade de debater, ou seja, um aspecto específico muito delicado que eu queria debater e tal. Apresentei isso para os participantes de um curso meu e eles me deram soluções muito boas, assim, sabe? É isso, eu me comuniquei com eles e aí eu vi como que, de alguma forma, eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água, ou seja, eu não estava conseguindo enxergar a simplicidade potencial de certas soluções. Não, porque eu estava num estado de arritmia nihilista, onde você está esvaziado, confuso, cansado, isolado, né? E assim, é isso, né? É um estado em que você precisa fazer o dobro pela metade, ou seja, o que acontece? Você tem a metade do tempo, porque você não consegue, vamos dizer, respeitar aquele teu ritmo diário, cotidiano, recorrente, né? Você não consegue acordar cedo para fazer o que precisa, você permanece num modo de emergência e fica confuso e fica dispersivo. É muito importante fazer a distinção de se você está num ritmo silencioso, que é um ritmo, ou seja, você está no caminho, de um descaminho que é o da arritmia nihilista. Tá? É muito importante você, no teu momento produtivo, quando você está realizando o seu desejo, você fazer essas discriminações. Né? Porque é a diferença. Qual que é a diferença essencial entre o ritmo continente e a arritmia angustiada? Qual que é a diferença essencial entre o ritmo silencioso e a arritmia nihilista? É a presença ou a ausência. Né? O quanto você está presente, o quanto você está ausente. Né? E é muito importante que você esteja presente. Né? O teu corpo está pedindo, né? O corpo reage nessas horas. O corpo, ele está... Nós somos animais, né? E animal é ataque e fuga. Se você está numa situação que te ameaça, é ataque e fuga. Ou você se finge de morto também, né? Que é um terceiro recurso. Né? Numa situação de perigo é ataque, fuga ou se finge de morto. Né? Porque o teu predador não come coisa morta. E eu acho que é muito importante hoje, para a gente terminar, dar conta desse quarto estado, porque eu acho que a angústia ela é inevitável, certo? E os outros dois, o de recepção silenciosa e o de continência ativa, eles meio que eles se bastam, né? A angústia, ela passa, né? Mas o niilismo, muitas vezes, ele é quase que ele é um estado de... É uma areia movediça. Quanto mais você se debate, mais você afunda, né? E se você não faz nada, você afunda. Então, do que você precisa? E aqui eu tenho alguns caminhos, alguns hacks, alguns macetes que a gente precisa tomar para que você possa voltar para o teu caminho, para que você possa voltar para a tua continência, voltar para o seu estado de receptividade, né? Então, em primeiro lugar, quando você entra nesse estado de
arritmia nihilista, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está nesse estado, né? Primeira coisa, porque é fundamental. Você fala, putz, eu tô nessa, eu mergulhei, eu caí na areia movediça, né? Bom, primeira coisa é essa. Segundo lugar, você precisa, por mais que não dê vontade, porque nesse estado muitas vezes você não consegue nem nomear seus problemas, você se isola sem perceber que você está se isolando, né? Você às vezes está balbuciando os seus problemas, você não consegue, vamos dizer, nomeá-los, né? Então é importante que você se comunique. É importante que você recorra aos amigos, às amigas, à ajuda profissional, muitas vezes, né? Um psicólogo, um psicanalista, né? Alguém de confiança, o teu orientador, né? O teu mentor, teu orientador, aquela pessoa que está aberta para escuta, né? E que pode te devolver, vamos dizer, e que você vai se escutar nesse estado, né? Ou seja, é se comunicar, é ouvir, né? É ouvir e se ouvir, né? Em terceiro lugar, é importante que você não fuja. Porque muitas vezes a reação é não, eu não quero, não aguento, não, eu vou para um outro lugar. Aí você vai para outro lugar, você não sai desse estado. Porque é isso. Isso você leva consigo a tua casa. Se sua casa está ruindo, você está levando ela consigo. Ou seja, a incontinência dessa casa, né, que não tem teto, não tem nada, não tem parede, não tem, enfim, né, você leva consigo. Então não adianta fugir, não adianta se debater. Para de se debater. Esteja presente. Escute, né? Observa. Vai doer. Vai doer. Nossa, você vai sentir que todas as suas defesas não estão servindo. Pois é. Então evita um pouco essas defesas. Você não precisa... Muitas dessas coisas não exigem essa defesa neurótica que a gente usa. Tá? É importante, em quarto lugar, que a partir dessa presença você consiga enumerar e nomear quais são os seus problemas presentes. Quais são suas dificuldades de verdade? Como que você consegue nomear isso? Né? Então, por exemplo, né, do ponto de vista criativo cara, sei lá, não sei, não tenho computador. Meu computador, a tecla espaço tá dura aqui, eu preciso mandar limpar o meu teclado. Ponto. Não tenho dinheiro. Então o que eu tenho que fazer para ter dinheiro para limpar o meu teclado? Ou para comprar outro computador, ou para consertar, enfim, sabe? Nomear os problemas. Né? A questão migratória, sei lá, eu preciso achar um apartamento. É caro. Não sei o quê. Custa tanto. Então, do que eu preciso? O que é possível? O que não é possível? O que é possível? Lidar com a realidade. Não se esqueçam que a fantasia é o nosso maior obstáculo. A fantasia da felicidade é o nosso maior obstáculo à felicidade. Então, se você nomeia os problemas com o realismo, você fala, bom, eu acho que as coisas mais importantes são A, B, C e D. E o que eu preciso fazer agora para facilitar aquilo que eu tenho que fazer em seguida, né? Em quinto lugar, isso é muito importante, limpar a área, desobstruir o caminho, né? Ou seja, o que eu preciso fazer agora para que eu consiga resolver esses problemas, né? Então, muitas vezes, sim, talvez esteja difícil dormir, talvez você se sinta angustiado também junto com tudo isso, talvez, sei lá, você tenha brigado com tua parceira, teu parceiro, ou seja, como que você pode fazer para limpar a área, para desobstruir o caminho, para, sabe, deixar, vamos dizer, decantar toda essa poeira que você levantou, né, com esse debate. Em sexto lugar, depois de desobstruir o caminho, é o seguinte, você não pode perder tempo, né? Como esse estado é uma areia movediça, você tem que aprender, escutar, ouvir, mas você não pode perder tempo. Não perca tempo nesse estado, saia dele o mais rápido possível também, entende? Não é o mais rápido impossível, não é rápido a qualquer custo, porque senão você não vai sair desse estado, não é? É o mais rápido possível e o mais rápido necessário e possível, ou seja, é o mínimo necessário, né? Mas é o mínimo necessário para que você saia, é o mínimo necessário para que você possa sair, tá? Tanto de tempo quanto de aprendizado e de habilidade, né? E nesse estado, aprender a distinguir as prioridades das urgências. Ou seja, o que você vai fazer que, é urgente, tem que fazer coisas urgentes, a gente tem que fazer. Mas também coisas prioritárias. Porque se a gente não resolve as nossas prioridades, a gente sempre vai ficar apagando fogo. Pagando fogo. Você nunca vai sair daquele atoleiro onde você se meteu.
tá? A gente está falando de produção, a gente está falando de criação. Willem Flusser tinha uma frase que ele falava que o migrante, para que ele possa sobreviver, ele precisa ser criativo, né? E muitas vezes quando a gente parte para esse lugar da criação, para sobreviver, é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser criativo. E não é uma linha reta. Não é uma linha reta. E quando a gente migra, e quando a gente escreve, o que acontece muitas vezes é perceber que não dá conta aquelas receitas, né? Eu acho que quando a gente falou de se extinguir, de sobreviver à própria extinção, não tem nenhum post no BuzzFeed, sabe? Não tem nenhum passo a passo que possam te oferecer sobre isso. É algo pelo qual você precisa passar. E você precisa passar. Então eu queria terminar dizendo, tem tudo isso, mas isso é fundamental e necessário. E é isso que dá propósito. É isso que dá sentido. É isso que dá caminho à nossa vida. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado e a gente se vê logo mais. Tchau!